Hideo Kojima é um nome que, assim, na indústria de games tem um peso quase mítico, né? Um visionário, um autor mesmo. Totalmente. É interessante como o nome dele já faz a gente pensar em jogos que querem ser mais, sabe? Mais do que só entretenimento. Tipo Metal Gear ou o mais recente Death Stranding. Exato, são experiências que ficam com você. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Como é que esse desenvolvedor virou essa figura que, de certa forma, transcende o próprio videogame? A nossa ideia aqui é fazer uma análise um pouco mais a fundo, sabe? Mergulhar na mente por trás desses jogos. Ótima proposta. Entender como as paixões dele, principalmente cinema, literatura, como isso tudo moldou a forma única dele de criar. E não só influenciou, né? Definiu mesmo. E tem aquela história sensacional de como uma limitação técnica bem específica acabou dando origem a um gênero inteiro, o stealth, quase sem querer. Uma das melhores histórias da indústria. Além disso, claro, a gente precisa falar da saída dele da Konami, que foi super conturbada, um momento chave. Sim, um ponto de virada total. E como ele se consolidou depois, como esse nome que desafia o normal e ajuda a gente a ver os games como arte mesmo, como expressão. Com certeza. E, olha, entender essas influências do Kojima é fundamental para sacar a profundidade do que ele faz. Né? A trajetória dele é um estudo de caso muito rico sobre criatividade, sabe? Como ela nasce da pressão, da resiliência e principalmente dessa mistura que ele faz. Essa fusão de mídias. Exato. Cinema, livro, música, tecnologia, tudo dentro do videogame. E ele faz isso com uma coesão, um impacto. É raro ver algo assim. E essa mistura toda começa bem cedo na vida dele, né? Se a gente for olhar lá atrás. Desde garoto. Nascido em 63 em Tóquio, mas foi criado em Osaka. Pelo que consta, ele era um devorador de filmes desde pequeno. Ficção científica, Kubrick, Scott, Tarkovsky. Sim, e literatura, mangás, tudo isso. E a paixão era tanta que o primeiro sonho dele nem era fazer jogo, era ser cineasta. Tem até aquela história. Da câmera Super 8. Essa mesma. Pegou emprestada de um amigo na escola, fazia uns curtas e ainda cobrava dos colegas para assistir. 50 ienes, uma coisa assim. Já tinha a veia de produtor ali, né? Totalmente. E o mais fascinante é que essa base de cinema e literatura não é só um detalhe, sabe? É o conceito por trás dos jogos dele. Não é só referência solta. Não mesmo. Ele tenta traduzir a linguagem do cinema, a narrativa, o ritmo, a profundidade, os cortes de câmera, até a direção de atores que a gente vê hoje. Sim, com Norman Reedus, Mads Mikkelsen. Exato, ele traz isso para o videogame, e isso diferenciou ele desde o começo. A filosofia dele, que ele fala no livro O Gene Criativo, é essa: usar o game para dar experiências que só o game pode dar. Algo inédito. Isso, algo que o cinema sozinho não faz, nem o livro. E ele menciona algo bem pessoal também. A morte do pai na adolescência, essa ausência, virou um motor criativo para ele. Faz muito sentido essa conexão. E a entrada dele nos games, como foi? Ele chegou na Konami em 86, né? Como era a coisa lá na época? Era um cenário bem específico. A Konami queria aproveitar a onda dos jogos de ação militar que bombavam na época. Entendi. Aí o Kojima foi para a divisão do MSX, um computador popular no Japão e tal. Só que, no início, ele ficou bem frustrado. Imagino. Por quê? O hardware do MSX, comparado com o Nintendinho que ele queria usar, tinha limitações fortes, tipo só 16 cores na tela ao mesmo tempo. Nossa. E pra quem sonhava com cinema, isso deve ter sido um choque. Sem dúvida. E aí que a história fica boa. Porque essas limitações do MSX2 não foram só um problema. Elas foram o gatilho para a inovação. Como assim? O hardware não aguentava muitos elementos se mexendo na tela, os sprites. O limite era 32 no total. E o pior, só 8 na mesma linha horizontal. Se tivesse um nono, sumia. Simplesmente não aparecia. E não era defeito, era a capacidade da máquina mesmo. Junta isso com a falta de rolagem suave da tela. Fazer um jogo de ação cheio de tiro ficava impossível. Exatamente. Nas palavras dele, missão impossível. Essa restrição obrigou ele a repensar tudo. A necessidade virou a mãe da invenção, literalmente. Totalmente. Ele mesmo contou como foi o processo. Primeiro, pensou num combate sem lutar, mas achou que não ia vender.
Depois um jogo só de fugir, correr, mas achou meio sem graça. Aí veio a terceira ideia, o estalo. E se for sobre se esconder? Ah, Ele viu o potencial ali, mas ainda faltava algo, o heroísmo. Daí ele adicionou a infiltração. Não era só fugir, era entrar escondido no território inimigo, evitar ser pego. a tensão vinha da furtividade, não da porrada. Isso. A tensão, o suspense. Tudo nasceu dessa limitação de hardware. Foi assim que surgiu a mecânica central de Metal Gear, e que ajudou a definir o gênero stealth. Que virada genial. Mas tem um detalhe aí, né? Ele não foi o primeiro diretor do Metal Gear original, o de 87. Bem lembrado. É um ponto importante. O projeto Metal Gear já existia na Konami. Tinha outro diretor antes. Ah, então ele pegou no meio do caminho. Exato, ele assumiu o desenvolvimento e aí sim moldou com essa visão de furtividade. Ele diz que se inspirou em filmes como Fugindo do Inferno, aquela tensão da fuga. Faz sentido. O nome Metal Gear, a arma, também já existia, mas foi a mecânica stealth e a direção dele que fizeram o jogo ser o que é. Ele pegou a ideia e colocou a filosofia dele ali. Uma filosofia que, nossa, explodiu mesmo com Metal Gear Solid no PlayStation, em 98. Esse sim foi um divisor de águas. Foi um fenômeno, né? MGS levou a narrativa e a apresentação nos games para outro nível. As cutscenes longas, com qualidade de cinema. Dublagem de primeira, que era raro. Exato. E a trama super complexa, misturando espionagem com filosofia, política. Genética, identidade, guerra, controle da informação. Era muito denso para a época. E os personagens, né? Solid Snake, Big Boss, Ocelot, viraram ícones. Ícones totais. E visualmente também, era muito marcante. Eu lembro de ler sobre as inspirações, tipo Big Boss parecendo Sean Connery. Sim. E o Snake lembrando o Snake Plissken de Fuga de Nova York ou o Kyle Reese do Exterminador. As referências eram claras. Quase uma homenagem, né? Era bem explícito. E isso até de uma polêmica na época. O John Carpenter, diretor de Fuga de Nova York, falou que as semelhanças eram tantas que ele podia ter processado a Konami. Sério? E ele fez? Não. Curiosamente, ele disse que gostava do Kojima e achou o Snake do jogo bacana, então deixou pra lá. Mostra o tipo de reconhecimento que o Kojima já começava a ter, mesmo pegando emprestado assim. Que doido, mas além das referências, o que fez MGS definir um novo padrão narrativo, como você disse? Foi essa insistência dele em juntar jogabilidade e narrativa de forma profunda. O stealth, as lutas com chefes, tudo contava a história, desenvolvia os personagens. Não eram coisas separadas. As cutscenes longas ajudavam nisso. Muito. Mesmo com as críticas na época. Ele queria essa imersão de cinema. E ele mudou a percepção do que um jogo de espionagem podia ser. E ele continuou forçando a barra, né? Sim, com os outros MGS. Exato. O Metal Gear Solid 2, por exemplo, cara, aquilo foi muito à frente do tempo. Falava de memes no sentido original de informação cultural. Nossa, verdade. E censura digital, manipulação da informação por IA, o surgimento das PMCs, as companhias militares privadas, e uma visão quase profética de rede social, fake news. Muita gente joga MGS2 hoje e fica tipo, como ele previu isso? É impressionante mesmo. Já o MGS3 foi outra virada. Guerra Fria, sobrevivência na selva, mostrou a versatilidade dele. Essa trajetória na Konami foi incrível, mas o final foi bem complicado, né? A saída dele em 2015 foi um choque. Foi um episódio bem público e, para muitos fãs, bem triste. Aconteceu ali no finalzinho do desenvolvimento do MGS5, The Phantom Pain. Começaram a vazar umas histórias. Sim, de conflito interno, de tirarem o nome dele do marketing da fachada do estúdio. O pior, publicamente, foi quando ele foi impedido pela Konami de ir ao The Game Awards receber os prêmios do MGS5. Nossa, que situação. Exato. Expôs muito essa tensão, né? Entre a visão do criador e a lógica da empresa grande. Parecia o fim de uma era ali, mas ele se reergueu rápido, né? Fundou o próprio estúdio. Sim, foi uma prova de resiliência e do nome que ele já tinha. No mesmo ano, 2015, poucos meses depois de sair da Konami, ele anunciou a Kojima Productions como estúdio independente. E logo veio a parceria com a Sony. Isso. Que não só investiu, mas parece ter dado a ele a liberdade criativa total, que talvez ele não tivesse mais na Konami. O lema do estúdio novo, From Sapiens to Ludens.
Do sábio ao que brinca. Exato. Já mostrava essa busca por evoluir pelo jogo pela conexão. Temas que viriam com tudo no projeto seguinte. Essa busca por liberdade, depois de anos na empresa grande, foi chave. E dessa liberdade nasceu Death Stranding, em 2019. Um jogo que, olha, impossível ignorar. Definitivamente não. Death Stranding foi a materialização disso. Desde o elenco de estrelas. De novo, Regis, Mikkelsen, Léa Seydoux e até o Guilherme Del Toro. Sim. Até a premissa, né? Totalmente fora da caixa. Um mundo pós-apocalíptico, você é um entregador, o Sam Porter Bridges, reconectando uma sociedade isolada, levando carga por aí. E lidando com umas coisas bem bizarras pelo caminho. Exatamente. É muito Kojima. E ele até criou um nome pro gênero, né? Strand Game. Isso, jogo de conexão. A ideia principal é um multiplayer que não é direto, é assíncrono. O que você faz pode ajudar outro jogador no mundo dele sem vocês se encontrarem. Deixar uma escada, construir uma ponte. Colocar um aviso de perigo, dar likes nas coisas úteis dos outros. Essa ajuda mútua, esses fios, strands, conectando as pessoas, é a base do jogo e reflete os temas. Lutar contra o isolamento, a importância de colaborar, a solidão moderna, construir pontes. Literais e figuradas. Uma proposta bem ousada. Mas foi um jogo que dividiu muito, né? Teve gente que amou e gente que achou um tédio. O simulador de carteiro. Com certeza. Death Stranding foi e é polarizador. Muitos criticaram o ritmo lento, o foco em andar e gerenciar carga, chamaram de Walking Simulator. Avan. Por outro lado, muita gente defendeu como obra de arte contemplativa, uma experiência única, que usava a própria mecânica para passar a mensagem. E você acha que solidificou ele como autor? Sem dúvida. Mostrou que ele não tem medo de arriscar, de ir contra a maré do que se espera de um jogo AAA. Ele usa o videogame como tela mesmo, para visões artísticas, filosóficas. E ele continua nisso, né? Sim, já tem o Death Stranding 2. Exato, On the Beach. E tá trabalhando com o Jordan Peele naquele jogo de terror misterioso, o OD. E o Fizzing. Isso, o Fizzint que ele disse que é uma resposta aos fãs que pediam algo tipo Metal Gear. E ainda tem o filme de Death Stranding vindo aí com a A24. Reforça essa ponte game-cinema dele. É fascinante ver ele se reinventando, sempre com essa marca registrada, o que leva a pensar o que define essa assinatura Kojima, já que game é tão colaborativo. É uma combinação, eu acho. Primeiro, os temas que voltam sempre: tecnologia, guerra, informação, conexão humana. O futuro da sociedade. Isso. Segundo, a narrativa. Complexa, cheia de reviravoltas, metalinguagem, quebra da quarta parede e muito cinema na apresentação. Certo. Terceiro, a inovação na jogabilidade. Ele sempre traz mecânicas únicas, às vezes até meio estranhas no começo, mas que servem à visão dele, como o stealth lá atrás ou as conexões agora. E por último, essa vontade de surpreender, de subverter, de fazer o jogador pensar. Todo jogo dele tem essa digital, mesmo sendo de gêneros diferentes. Então, olhando para tudo isso, cinema, superação técnica, Metal Gear, a saída da Konami, Death Stranding. Qual o principal legado do Kojima até aqui? Olha, é um legado grande. Ele foi chave para mostrar que videogame pode ter narrativa complexa, ser expressão artística pessoal, elevou a percepção da mídia. Sim. Provou que dá para ser autor numa indústria muito focada em franquia. A carreira dele mostra a importância da liberdade criativa, da resiliência, e ele continua desafiando os limites da interação, buscando conectar os jogadores de jeitos novos. E vai além dos jogos também, né? Podcasts, livros. Sim, o Brain Structure, os livros, ele reflete sobre criatividade, futuro. Ele quer que as ideias dele, os genes criativos, continuem por aí. É realmente uma jornada e tanto. Fica bem claro que o Kojima é essa força que está sempre empurrando os limites do que um game pode ser, pode fazer a gente sentir e, talvez mais importante, pensar. E isso deixa uma questão no ar, né? No meio tão colaborativo como fazer jogo, com tanta gente envolvida, o que realmente define um autor? É ter essa visão central forte, essa assinatura única que atravessa tudo? É uma boa pergunta. Ou, pensando no futuro, que ele sempre parece mirar, com IA, VR, AR evoluindo, como que essa filosofia dele de criar experiências inéditas
e principalmente conectar pessoas, vai se manifestar. Fica a reflexão. O que, para quem nos ouve, faz um jogo deixar de ser só entretenimento e virar arte?